O impacto ambiental das atividades empresariais está cada vez mais no centro das discussões sobre sustentabilidade e responsabilidade corporativa. E nesse contexto surge uma grande questão. Como podem as empresas não somente se adaptar, mas também assumir um papel de liderança na transição para uma economia focada na redução das emissões de carbono? Bom, para nos ajudar a explorar esse tema, receberemos hoje as duas fundadoras da Sinergia, uma empresa de consultoria nas áreas de engenharia ambiental e florestal, que recentemente lançaram a INGE, um software inovador para cálculo e gestão em tempo real das emissões de gases de efeito estufa e elaboração automática do inventário de emissões. Pessoal, estamos diante de uma solução inédita até o momento, diretamente aqui do canal para vocês. Sejam bem-vindos ao Conexão Empreendedorismo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Empreendedorismo. Hoje na presença da Juliana e da Maíra. Faltou a Jéssica, né? A Jéssica não pode estar aqui presente, é fundadora com elas na Sinergia e na INGE. Então logo mais a gente vai conhecer. Meninas, muito obrigado por terem aceito o convite, foi muito legal e eu tenho certeza que esse bate-papo hoje aqui vai ser ótimo. Que legal, obrigada pela oportunidade, né, de conhecer um pouquinho da Sinergia, da INGE, e a gente está muito feliz com o convite. Com o convite, Conexão Empreendedorismo, muito bom, muito obrigada. Imagina. Bom, meninas, vamos lá. Então, para começar, né, os nossos episódios, eu já conheço vocês e conheço de longa data, né, porém a gente sabe que quem está ali pode ser que não conheça, em especial a trajetória de vocês, que é muito legal. Então, eu vou pedir para que cada uma de vocês conte um pouquinho de como começou, da onde que surgiu esse projeto, né, até chegar hoje nessa empresa tão bacana, com uma solução tão legal que vocês trazem aqui. Então, Ju, se quiser começar, né, contar um pouquinho da tua trajetória, depois a Maíra fala, enfim, para até a gente chegar na Sinergia e nos dias de hoje. Certo, então acho que vou me apresentar e deixo com a Maíra a parte da Sinergia. Então, meu nome é Juliana, sou engenheira ambiental, somos formadas aí há mais de 10 anos, né, na área, fizemos especialização, estudamos bastante e nos conhecemos na faculdade. E foi daí que veio a ideia da Sinergia. A Maíra pode contar um pouquinho melhor. A gente se conheceu na faculdade, a gente começou a faculdade em 2007 e desde o primeiro dia, por incrível, assim, foi uma conexão bizarra, que no auditório onde eles juntaram todas as turmas que estavam iniciando ali, a Juliana sentou do meu lado. E aí a gente conversando, que curso você vai fazer? Engenharia ambiental. Eu também. A gente falou, eu tava muito perdida, assim, aquele momento que você tá assim, não conhece ninguém, meu Deus do céu, e a Maíra sentou do meu lado, falei, que bom que sentou alguém do meu lado. Aí eu falei, vou perguntar, né, que curso você tá fazendo? Ela é engenharia ambiental. Falei, meu Deus, achei. É ela, vou grudar com essa menina aqui. E desde então a gente começou a faculdade e gerou uma conexão, todos os trabalhos em grupo, a gente fazia juntas, tinha mais gente no grupo, não era só nós três, a Jéssica também. E a gente sempre se deu muito bem. Então, na faculdade, a gente sempre se deu muito bem. E nisso a gente se formou, ali em 2010. E aí foi cada uma para um lado, seguir o seu caminho. E num dia a gente resolveu se encontrar depois da faculdade, a gente sempre se encontrava porque a gente manteve a amizade, né? E num bar, incrivelmente, assim, sabe aquela história de que em bar você gera conexão, tem as melhores rodas de conversa, etc. Surgiu a ideia.
a gente já estava frustrada de onde a gente trabalhava, tudo. E aí a Juliana teve a ideia, falou assim, por que a gente não abre a empresa, a gente faz do nosso jeito? Tudo isso que a gente está reclamando, a gente faz do jeito que a gente quer, melhor. E a gente ficou assim, nossa, mas será? Porque começar é muito difícil. É muito difícil, assim, ai, mas como que a gente vai conseguir o primeiro cliente? Ai... Então, esse start é muito, muito complicado, assim, né? Só que a gente nunca teve a ideia de, assim, vamos tentar, se não der certo, não deu e etc. A gente sempre foi assim, vamos fazer dar certo. Então, é isso que a gente quer, estamos alinhadas e vamos estruturar isso. E nisso a gente ficou planejando, isso foi em 2013. A gente ficou planejando 1 ano a empresa, assim, fazendo nome, pesquisa de mercado e concorrência e não sei o quê. E aí a gente trouxe até uma coaching para ajudar a gente em alinhar, assim, será que as 3 estão alinhadas, têm o mesmo propósito, o que vocês querem? Porque senão já começa assim, eu quero isso, eu quero aquilo, já começa uma sociedade, já começa meio desalinhada. E a gente viu que os nossos propósitos estavam muito alinhados. A gente tinha a mesma ideia do porquê a gente estava abrindo a empresa, o que a gente queria, onde a gente queria chegar. Então, foi bem interessante. Assim, nisso, ano que vem já vai fazer 10 anos. A gente nunca mexeu na empresa na questão societária, sempre foi nós 3. E aí assim, empreender é difícil, porque no meio do caminho tem muitas barreiras, assim, altos e baixos, e a gente nunca desanimou, porque a gente sempre teve, vamos fazer dar certo. E aí a gente foi tendo o primeiro estagiário, que era home office. Na época a gente já fazia o tal do home office, cada um na sua casa. E aí, então era tudo muito diferente, assim, né? Aí a gente foi ter o primeiro funcionário. Hoje a gente já está com 13 funcionários. Então é todo um desenvolvimento que já estamos aí 10 anos de carreira e 10 anos de empresa. Não, olha, vocês duas trazendo essa timeline, assim, né, do como foi desde o início. Primeiro que tem destino aí no meio, né? Porque senão... Eu vou sentar do lado da minha sócia. Exatamente. Não, e o mesmo curso, né? Então, muito legal essa parte. Mas o que eu quero destacar é o fato de que o quão é importante, né? A Maíra trouxe isso na fala dela, esse alinhamento entre as pessoas envolvidas. Né? Porque é o que dá a fundação, né? O que dá o lastro para um projeto perene, para um projeto sólido, para não ser algo aventureiro. Né? Então, vocês trazem isso e é muito importante. E assim, essa preocupação em absorver esse alinhamento entre vocês, né? Galvanizar isso, contratando, enfim, uma pessoa que faz consultoria de coaching, né? Que você comentou. Pô, muito legal, sabe? Isso aí traz para perto, né, aquilo que a gente sempre espera numa sociedade, né? Que é o alinhamento real. E que depois disso estar resolvido, a gente coloca no papel, num acordo de sócios, num contrato social, enfim, que deu para perceber que vocês se prepararam muito. Então, isso por si só já é um dos elementos de sucesso em empresas que dão certo. Né? Primeiro, o alinhamento entre os sócios. Isso aqui a gente fala muito no episódio. E vocês têm. Né? Então, primeiro ponto, time certo, engajado, com os mesmos objetivos, né? Que tem uma afinidade, que passaram por dificuldades no início da carreira, que é comum, né? E tiveram a coragem de começar um projeto próprio que, como a Maíra falou, medo é o que não falta. Né? Obstáculo é o que vai ter de sobra, né? Mas o alinhamento e a vontade de fazer acontecer rompem as barreiras, né, meninas? Não, muito bacana. A gente sempre teve muito estruturado, assim, então essa coaching, ela ia com a gente nos mínimos detalhes, assim, do tipo, qualidade, o que é pra você? O que é pra você e o que é pra outra sócia? Então a gente sempre teve tudo muito certinho, assim, até a estruturação de o que cada uma vai fazer. As responsabilidades. As responsabilidades. Né? Claro que lá, 10 anos atrás, a gente tinha um planejamento e tudo, e ao longo do tempo a gente vai melhorando. Mas, assim, sempre teve muito claro quem é o comercial, quem que é o financeiro, e dentro desses setores, como que vai ser o controle. Então, estava tudo muito... Cada um sabia suas responsabilidades, né? Estava muito estruturado, assim. A base tá sólida, assim, né?
Não, muito legal. E então vocês constituíram empresa, né? Começaram a atuar. E assim, eu queria puxar ainda esse início, né? O que vocês elegeram como, poxa, quais serviços a gente vai prestar, né? Vocês se formaram, fizeram especialização, então assim, quais serviços vão prestar, dentro do estudo de mercado de vocês, se vocês pensaram algo que estava mais relevante, como que foi essa ponderação para qual será ou quais serão os nossos produtos? Porque isso aí tem muita estratégia por trás. Enfim, você pode abrir e fazer tudo ou se especializar num nicho. Então, isso é legal vocês contarem porque é um desafio. Então, você tem as pessoas, depois você tem que escolher o teu produto, né? Desenvolver isso e depois vender. Então, acho que é legal a gente pegar nesse ponto aí. Então, assim, a Sinergia presta serviços na área ambiental, né? Então, a gente faz licenciamento ambiental, plano de gerenciamento de resíduos, inventário de gases de efeito estufa. E desde o início a gente buscou, assim, o que as concorrentes estão fazendo. E desde então a gente pensou assim, tá, isso eles estão fazendo. O que a gente pode fazer? A gente também faz, mas fazer diferente. Tanto é que um dos valores da Sinergia é inovação. E não necessariamente a gente estava buscando uma coisa muito mirabolante, mas fazer de uma forma diferente. Então, era no atendimento ao cliente, a gente fazia ele se sentir especial, era tipo... que ele se sentisse entrega no projeto, a gente não queria que só ficasse para a gaveta e ele conseguisse o licenciamento ambiental dele ali, fechasse e é isso. Não, a gente queria mostrar valor no serviço que ele estava contratando, o que ele poderia fazer com aquilo que poderia agregar muito a ele. Então, desde sempre a gente tentou buscar o nosso diferencial, assim, na inovação, nos pequenos detalhes de fazer diferente do que os outros estão fazendo. Não só entregar aquilo que o cliente contratou, mas você agregar valor a ele, né, para que ele utilize o resultado do trabalho de vocês como um diferencial até para ele perante os clientes deles. Exato. Né? É o que eu imagino também, é o que eu falo para os meus clientes aqui, que a gente tenta oferecer um serviço jurídico que agregue até no comercial das empresas. Porque daí você realmente atinge uma outra fase, né? Uma outra camada do teu cliente. Você entrega aquilo que ele quer e, além disso, você mostra que ele pode explorar mais aquele conteúdo. Então, muito bom. E antigamente, assim, quando a gente começou a empresa, até o perfil dos clientes eram diferentes, assim. Então, antes, realmente, a gente entregava ali um projeto de resíduos, que é um dos documentos obrigatórios no licenciamento, mas ele só queria o licenciamento. E aí, aos poucos, a gente está vendo que o perfil dos clientes estão mudando, né? Até essa pegada ESG e tudo mais. Tem serviços que a gente não prestava tanto antes, mas agora já está mais em alta, né? Por exemplo, a questão do inventário de gás de efeito estufa, um relatório de sustentabilidade. As empresas também estão enxergando valor, porque está vindo, acho que até de pressão externa, de investidor, enfim, alguns tipos de serviços. Então, a gente está vendo que os próprios clientes agora já estão enxergando valor nos serviços. O consumidor está mudando, assim, né? Está com uma pegada mais... atenta, né? O que e vai justamente de encontro com o que eu ia explorar com vocês agora. Que é assim, a gente sabe que está um boom, né? A questão da sustentabilidade, né? Um hot topic agora no momento. E sim, né? As práticas ESG, né? Principalmente no contexto empresarial e o quanto isso hoje agrega mais e mais valor para a empresa. Então, nesse ponto, né, com esse movimento do mercado, e vocês já trouxeram um pouquinho, né, da visão de vocês sobre isso, como que isso tem afetado o projeto de vocês, né, do ponto de vista até de escalada, de talvez essa transformação que vocês fizeram agora, né, que a gente já vai comentar, e como que influencia até nos produtos, né, como vocês trouxeram aqui, que, poxa, tem que ficar atento ao mercado. É aquela velha história, se você continuar vendendo câmera fotográfica com filme, Exato. Beleza, ok, você tem um nicho de mercado, mas o perfil do consumidor muda e a gente tem que se adaptar, continuar pegando um novo ciclo, né, de consumo para se manter competitivo, porque senão fica para trás, como a Kodak ficou e como tantos outros ficaram, né? Então, como que vocês também se mantêm antenadas com tudo isso que tem acontecido, né? Então, acho que são essas duas vertentes. Como que se mantém antenadas para
traduzir isso no dia a dia de vocês e o quanto que toda essa mudança ocorrida no mercado refletiu no projeto. Eu acho que talvez o principal serviço assim que a gente pode trazer como exemplo, né, e pegando também para um dos valores da empresa, que é a inovação, é o próprio inventário de emissões de gases de efeito estufa. Então, esse é um projeto que a gente faz desde que a gente abriu a empresa, lá há 10 anos a gente está fazendo inventário. Só que agora a gente estava vendo assim, como que também a gente pode escalar esse projeto, porque eu fazer um inventário, às vezes eu tenho que ir na empresa, né, presencialmente, mas a gente quer atingir o Brasil inteiro. Então, como que a gente pode transformar essa questão até de dificuldade, de deslocamento e tudo mais, ampliando a nível nacional? Então, uma das inovações que a gente fez, e daí talvez foi a maior inovação que a gente fez, o maior investimento da Synergia, foi justamente transformar esse inventário de gases de efeito estufa num software, que o próprio cliente, né, a própria empresa conseguisse fazer internamente. Então, a prática da elaboração do inventário, ele é um trabalho difícil de fazer, complexo. Você tem que identificar todas as máquinas, todos os equipamentos da empresa, todas as evidências de emissões para não deixar nada para trás. Só que quando a gente faz lá de forma manual, as informações vão se perdendo, o pessoal não arquiva as informações, às vezes a gente vai fazer inventários de anos anteriores, e aí eu te peço, né, me dá a evidência lá daquele consumo de diesel que vai gerar a emissão de gás de efeito estufa lá de 2019. A empresa já não tem mais o controle, ou enfim, não sabe quanto consumiu, aí tem que fazer estimativa. Então a gente pensou, né, como que a gente pode disseminar isso? Porque eu acho que a principal questão que todo mundo está sentindo são as mudanças climáticas, né? Então, assim, as empresas e a gente, né, como profissional da área ambiental, a gente precisava fazer alguma coisa. Qual que é a nossa contribuição palpável para o mundo, né? Talvez, assim, ajudar as empresas na descarbonização. Então, que aí veio essa ideia de fazer o software, no qual a empresa consegue colocar toda a gestão de emissões de gases de efeito estufa em uma única plataforma. Então, acho que, assim, enquanto inovação, acho que esse talvez é o exemplo mais evidente, assim, né, de projeto. E foi bem desafiador, assim, porque a gente tem o know-how, assim, o projeto, a gente sabe calcular, mas a parte técnica de programação a gente não tem, que daí vem de encontro com a Synergia, assim, né? Então, a gente está com 2 desenvolvedores internos, assim, nesse não projeto. Foi sempre assim, a gente já teve muitos perrengues em relação a essa parte de trazer para a empresa o que a gente não tem o conhecimento. Então, antes até de ter o pessoal interno, a gente contratou empresas terceiras para fazer. Mas acho que quem já fez software sabe a dificuldade que é fazer um software. Então, a gente teve, enfim, uma série de problemas mesmo, diversos. Aí a gente falou assim, não, a gente tem que internalizar esse funcionário, porque aí o projeto vai sair do papel, como a gente quer, no prazo que a gente precisa, da forma que a gente espera, enfim. Então, a gente... Depois de alguns meses de perrengue, a gente trouxe para dentro os desenvolvedores, e aí agora sim a gente está tendo entregas, né, da forma que a gente quer, da forma que a gente precisa, os alinhamentos estão sendo mais de perto, então acho que... E a gente sentiu essa necessidade também, né? Então a gente fazia no manual ali e a gente viu como otimizar isso, né? Então, a gente veio 10 anos fazendo isso, foi até meu tema de TCC, então antes disso, e a gente viu essa questão das mudanças climáticas que está muito em alta, já nem se fala em mudanças climáticas, é colapso climático, já está... E então a gente falou assim, essa é a pegada, é aí que a gente vai, e mais uma vez a gente falou, não vamos testar, não, vamos fazer acontecer. Então, é o maior desafio, assim, que está sendo essa... Olha, é muita coragem. Eu vou dizer para vocês porque aqui no escritório também, há um bom tempo atrás, acho que 10 anos atrás, até mais, o escritório estava buscando também um software jurídico, né? Utilizava um de mercado, tentou desenvolver algumas ferramentas ali para que a gente pudesse moldar as nossas necessidades, né, com empresas terceiras, e não era muito bom, não entregava aquilo que a gente precisava, custava muito caro e não era no prazo que nós gostávamos, né, que nós gostaríamos. E eis então que a gente fez um baita investimento na época também. Contratamos 3 desenvolvedores, um cientista de dados e um estatístico. Nossa.
E internamente aqui no escritório, nenhum dos sócios tinha formação técnica na área de TI. Tem alguns entusiastas e aventureiros nesse ponto, que, por exemplo, eu, né, sempre gostei de tecnologia, junto com outros sócios, né, então a gente desenvolveu a nossa plataforma interna e depois a gente fez uma migração da plataforma externa para a nossa, foi uma loucura, realmente, assim, muito aprendizado, custou muito mais caro fazer dentro de casa do que contratar pronto, porém, ficou sob medida. E agora, qualquer adição, módulo novo que a gente tem que fazer para personalizar, basta abrir um chamado interno, né, para a equipe de TI e eles desenvolvem, a gente homologa e coloca em produção muito rápido. E isso fez também com que o escritório aqui pudesse alavancar na parte tecnológica, como vocês fizeram. Mas eu sei o quanto é sofrido e o quanto é um desafio, principalmente quando a gente fica vendido perante profissionais que a gente realmente tem que confiar cegamente, porque não é a nossa skill técnica. A gente vai mais na lógica, né? Então você tem a tua dor do dia a dia de vocês, de apropriar informação, da oportunidade que o mercado está trazendo, e a lógica racional em cima de como as coisas devem funcionar. Então vocês são engenheiras, já tem um fluxo na cabeça, já entende como que as coisas devem acontecer, porém traduzir para uma outra linguagem é um baita desafio, e eu fico orgulhoso de saber, aqui ó pessoal, isso é pura verdade, 3 empreendedoras, a Jéssica não está aqui hoje, assim, tiveram essa coragem de sair do zero e empreender e chegar nesse ponto. Assim, é fenomenal. É inspirador, realmente, assim, ouvir de vocês tudo isso e enxergar, assim, enxergar na fala de vocês, porque tem expressão do quanto desafiador mas vocês não desistem, e talvez o alinhamento entre vocês seja tão forte a ponto de sustentar, né, nessa tempestade que, enfim, é o desenvolvimento de novos produtos, novos negócios, principalmente no que diz respeito à plataforma. Não é fácil. Cada dia é de uma dificuldade diferente, mas assim, a gente tem que estar alinhado, né, no propósito. A gente sabe que a gente quer crescer, que a gente até começou a conversar, né? Mas e para quem que a gente vai deixar essa energia? Para os nossos filhos, né? A gente já está pensando no planejamento sucessório da empresa. Lá na frente, né? Então, a gente quer fazer, né? Nossos funcionários são todos CLT ali, a gente preza muito em relação a isso, né? A parte social também, o do ESG, né? Que a gente está comentando, da governança também, de ter uma estrutura sólida, de proporcionar para eles, né? Todos os benefícios, enfim, e a gente saber muito claro onde a gente quer chegar. Então, a gente sempre soube, e agora essa questão do software só nos deu um outro caminho muito grande, né? Que às vezes a gente... Assim, os desenvolvedores até conversam, a gente parece que eles estão falando grego, né? É outra língua. A gente tem que... Daqui a pouco a gente vai estar entendendo tudo ali do software, né? Mas são desafios que aparecem, assim, diariamente, né? Diariamente, é verdade. Legal. E, assim, dentro de toda essa atuação de vocês de longa data, né? Eu fico imaginando, assim, teve toda essa parte interna, né? Que vocês comentaram, de como que vocês estruturaram a empresa, do alinhamento entre vocês, visão do negócio para o futuro, da perenidade, né, que é o que vocês comentaram, da governança, que isso permite com que que a empresa não dependa exclusivamente de vocês, que não fique dependente, mas sim proporcione a perenidade dela por meio de N fatores. Então a gente falou bastante da parte interna, e agora eu gostaria de saber um pouquinho da parte externa, né, dos projetos que a Sinergia e que a Engie já está se envolvendo, né, e que vocês possam compartilhar conosco, né, algo assim relevante, que vocês falam, puxa, teve um projeto que marcou assim para nós, que a gente realmente conseguiu ajudar muito, que transformou a nossa forma de ver as coisas, que colocou vocês em outra condição, né, o quanto esses fatores externos e principalmente no que diz respeito a clientes, né, agregam nessa história da empresa, né, e na história do empreendedorismo de vocês. Acho que eu vou puxar, por exemplo, do inventário, mas depois dar outro exemplo. Mas quando a gente faz os inventários, a gente faz o diagnóstico na empresa, né? A gente divide a empresa em vários escopos para ver as emissões, quanto que essa empresa está contribuindo de forma negativa para o aquecimento global.
E a partir disso, a gente faz estudos como a curva MAC, por exemplo, né? Que é uma forma de você trazer um diferencial. Qual que é o projeto de redução de emissões que a empresa vai focar e qual reduz menos emissões, né? Então, assim, a gente consegue fazer todo um planejamento de descarbonização mesmo para a empresa, que depois a empresa consegue deixar um legado, né, positivo aí para as gerações futuras. Então, acho que é um dos serviços que a gente faz hoje, mas a gente também está pensando lá na frente no qual é o legado que essa empresa vai deixar, né? Porque, enfim, acho que os efeitos estão sendo sentidos. Não tem alguém que não esteja passando calor, ou não esteja... Essa questão dos alagamentos, né? Que o pessoal tá sofrendo bastante. Tem todo o impacto econômico, financeiro por trás. Não tem solo para plantar, o alimento vai ficar mais caro, o pessoal da agricultura vai perder trabalho, enfim. Acho que é um impacto muito grande em todas as esferas que todo mundo está sentindo. Então, o que a gente pode contribuir com as empresas em relação a isso? E hoje mesmo a gente estava em reunião, não só as empresas, né? Hoje a gente estava em reunião com o município. Então, o inventário do município, eles estão preocupados e até se cadastraram ali no Selo Clima Paraná. Amanhã vai ter a outorga, vão ganhar um certificado. Eles estão super felizes, assim. A gente tem clientes também que a gente fez e vai ganhar o certificado. Então, tem toda uma preocupação, assim, né? É gratificante, né? É gratificante se envolver enfim, você prestar o teu serviço, né, de forma legítima, lícita, né, desenvolver o teu trabalho profissional e ao mesmo tempo você vê esse valor que você entrega, né, financeiro e até mesmo de cunho social, né, mais assim, não digo abstrato, mas intangível, né, que é o que a gente está falando e como vocês trouxeram. Quem hoje não está sofrendo, né, os efeitos do clima? Na Europa, né, para não dizer só aqui no Brasil, né, porque enfim, a gente está tratando dos temas, mas a gente está tendo altíssimas temperaturas lá, né, então que estão causando até mortes. Com certeza. Então vejam, aquilo que a gente encontrava nos filmes hoje é uma realidade presente no dia a dia. Então, além de tudo, vocês conseguem entregar isso aí, né? Então, muito legal do projeto, né? E assim, ainda tratando dessa experiência externa, tem algum case que vocês possam compartilhar, assim, poxa, esse case aqui foi legal para a empresa, né? Enfim, que vocês possam mencionar, às vezes, o nome do cliente ou só como que foi lá o desafio do dia a dia quando vocês entregaram aquilo, nossa, espantou a todos, né? Não sei se vocês podem compartilhar algum case. Pensar alguma coisa, porque a gente faz tanto projeto diferente, né? Então, a gente tem a parte do licenciamento, que, enfim, o que a gente entrega, né? É a empresa continuar funcionando de forma que reduz o impacto ambiental da atividade. Legal. Então, de forma que a empresa gere menos resíduo, contribua menos para o aquecimento global, esteja em dia com as suas obrigações legais, então tem que entregar os relatórios, né, de tempos em tempos para o órgão. Aí tem outra linha que a gente atua, que é a parte da construção sustentável. Então, além de indústria, também nas obras, né? Como que as obras podem ficar mais sustentáveis, destinar de forma correta seus resíduos. Tem a parte dos treinamentos que a gente dá, tem a parte dos inventários, que é toda essa parte do benefício não só para a empresa, mas ambiental e social também. Então, tem uma série de ramos aí que a gente consegue fazer atuação, né? Mas dentro da assessoria, por exemplo, um exemplo são os clientes que estão conseguindo ser aterro zero. Oh, então, legal. não estão mandando o resíduo mais para aterro. E aí... Porque ninguém quer morar perto de um aterro sanitário, Com né? certeza. Só que se a gente continuar mandando tanto resíduo para o aterro sanitário, daqui 15 anos que seja, a gente vai precisar de novas áreas para aterro sanitário. Então, o impacto ambiental, social e tudo mais. Então, essa questão de reduzir o envio, né? E a empresa conseguir uma certificação, que também é uma visibilidade para ela, né? Claro, o selo, né, que a gente comentava aqui, né? E sob o ponto de vista de cliente de vocês, né? Quando vocês desenvolveram a plataforma, tem algum nicho assim específico que vocês estão focando ou o tamanho do cliente, né? Até para que os empreendedores entendam como que vocês pensaram o produto sob o ponto de vista de, poxa, quem é a minha persona? Não sei se vocês chegaram a ter
esse trabalho em cima disso? Então, o inventário de gases de efeito estufa ele pode ser feito basicamente por qualquer empresa. Inclusive, a gente pode fazer para o escritório aqui. Olha que bacana, pessoal. Vamos ser carbono neutro. Mas, por exemplo, a Sinergia tem um inventário. Então, a gente não só faz para os clientes, mas a Sinergia faz. Né? Assim, o fator tamanho da empresa não é um limitante. É mais assim, qual é a preocupação que a empresa tem em relação a mudanças climáticas e o que ela está disposta a fazer para reduzir os seus impactos. Em alguns estados brasileiros, isso já é obrigatório. Então, assim, não é mais uma questão voluntária, né? De relato voluntário. Já é, então, assim, se você não faz o inventário, você não tem o teu licenciamento. Então, também já tem essa... Mas, assim, não tem uma limitação nem de tipo de empresa ou algum ramo específico que a gente queira atuar, por exemplo, setor de construção civil. Não, a gente, assim, dá para fazer para obra, dá para fazer para evento, dá para fazer para escritório, dá para fazer para indústria, então a gente consegue atender diversos níveis de empresas, assim. Porque todo mundo gera gases de efeito estufa, essas lâmpadas, a luz, que é o escopo 2, então assim, depende da maturidade da empresa, então só basta iniciar. Então, vou começar só fazendo o escopo 1, então que eu tenho controle, depois eu vou melhorando, eu coloco o escopo 2, aí depois eu vou melhorando. Então, nesse sentido, mas dá para qualquer empresa pode fazer, assim, qualquer... Bem legal. Eu não sabia desse escopo 1, 2 aí, né? E não sabia que, por exemplo, o fator é apenas o nível de conscientização sobre o tema. Porque pode ser que vire regulatório mesmo, que seja obrigatório, né? Sim. Por enquanto, ainda é um caráter voluntário. Muito a elaboração legal. do inventário. Isso me lembra quando a questão relacionada à proteção de dados também era tratada antes do regulatório. Sempre houve, né, por parte das empresas, uma preocupação sobre o sigilo das informações trocadas, né, seja em âmbito aqui de atendimento, né, numa prestação de serviço, ou em âmbito de parceria. Sempre se teve essa preocupação. Porém, não eram todos que davam a devida atenção, né? Colocavam o devido holofote ali, né? Porque é um tema sensível. Porém, quando isso se tornou lei, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, o cenário mudou, né? E realmente, hoje eu inclusive estava intermediando uma negociação entre um cliente dos Estados Unidos e um cliente alemão, e a conversa basicamente girou as principais, né, em torno dos valores ali, né, que uma empresa ia fazer frente contra a outra, né, na parte da prestação de serviço. E o ponto 2 foi a questão dos dados. Inclusive com exigência de seguro de responsabilidade por cyberataque, etc. e tal, em montantes assim, de 1 milhão de euros. Né? Então vejam, além dos requisitos legais, né, digamos assim, que as partes estavam se comprometendo em ter um nível de segurança e tal, tinha ainda mais uma camada exigida por um dos players. Então não era nem também regulatório, era de cunho comercial. Então ou você tem um seguro mínimo de responsabilidade por questões de cibersegurança no montante de X e que tenha dentro da cobertura A, B, C, D e E, ou a gente não fecha contrato. Era um deal breaker. Então, logo mais, e a gente já percebe também essa questão de ESG, em formulários assim de licitação, em editais. Isso que eu ia comentar. Poxa, aí de novo eu trago, é um diferencial comercial para a empresa atuar com uma preocupação ostensiva como vocês estão colocando aqui. Com certeza, se ela não tiver o mínimo de preocupação, ela perde mercado, ela não consegue fornecer o produto dela para empresas grandes. Então, assim, vai desde o grande até o pequeno, tem que ter e talvez vai sair na frente quem já está pensando nisso, porque a qualificação de fornecedores... Antigamente era assim, me dá tua licença ambiental, então passou, é meu fornecedor. Hoje em dia, não. Eu preciso de ações ambientais, sociais e governança, senão, como a Maria falou, você não consegue fornecer para empresa grande. Aí você vai ficar para trás, né? Então, sai na frente quem já vai ter a maturidade de já tá fazendo, por exemplo, né, esse projeto. Bacana também vocês terem reforçado isso, porque a gente atende também alguns clientes nessa parte da assessoria para contratos públicos, e teve um edital que nós auxiliamos o nosso cliente a fazer um recurso,
porque ele cumpria alguns requisitos desses, inclusive ele tinha listado várias das ODS ali que estavam refletindo no projeto dele, né? Inclusive ele estava bem avançado nesse ponto. Trouxemos evidências para que ele conseguisse alcançar, né? Então vejam, tudo bem, tem a Agenda 2030 e tal, ainda não é lei, mas o mercado já exige. Já tá. Né? Então, de novo, reforçando a importância desse tema que está em alta, e não é à toa que está em alta, né? Esse movimento já tentou ser colocado na rotina, né, do mundo do empreendedorismo há muito tempo, só que o ser humano ele só se conscientiza quando sente os efeitos na pele efetivamente. Né? Então, agora você vai perder mercado se você não tiver, né, a qualificação mínima ali exigida, você vai perder mercado, só isso. Aí a empresa começa a se mexer mais em relação a isso, até virar uma cultura, né? Então, legal. Bom, eu acho que a gente passou, assim, pela trajetória de vocês, que foi muito legal saber de onde tudo surgiu e que realmente teve uma sinergia, né, inicial. E por incrível que pareça, o nome Sinergia foi a última atividade que a gente fez. Porque a gente tinha várias atividades, e aí tinha uma delas escolher o nome com a coaching. Só que a gente não saía de jeito nenhum. Aí foi a última. E vinha coisa na frente, e o nome só saiu, e tava tão óbvio ali desde o começo. Não, e faz todo sentido. É bem assim, original, porque não é só um nome bonito, né? É um nome que faz muito sentido na história de vocês, né? E no projeto, enfim. Então, tratamos da trajetória de vocês, entendemos o projeto, os impactos, as influências externas. E agora eu queria, assim, explorar com vocês o seguinte tema. Beleza, temos a Sinergia, temos a Engie, e quais os planos de vocês para o futuro, agora? Né? Enfim, para os próximos 2, 3 anos, continuar desenvolvendo a plataforma, o que vem pela frente, né? Não, com certeza. A gente está, assim, bem inicial em relação a tudo que o software pode fazer. Então, a gente tem toda a parte de cálculos já para empresas, mas a gente tem ideias, né, de fazer inventário de produto, então análise de ciclo de vida do produto. A nossa ideia inicial é conseguir abranger a empresa. A gente ainda não está pensando em fazer compensação de emissões pela plataforma, mas também é uma possibilidade, né, da empresa fazer o diagnóstico, fazer o que ela pode fazer para reduzir as emissões, mas também como compensar aquelas emissões que ela não conseguiu reduzir. Então, existe essa possibilidade também. E a gente vê que tem muita atividade, muita. Então, assim, é um projeto grande que a gente está desenvolvendo e que a gente pretende cada vez contratar mais pessoas para a equipe, porque é muito complexo as atividades ali, né, que são feitas. Então, tem um pessoal que entende mais do front, né, o outro mais da parte de cálculo, o outro mais que faz o teste, o outro mais que gerencia. Então, à medida que a gente vai entendendo também como que funciona o software, a gente já vê que a gente precisa de mais pessoas para conseguir atender as demandas. Não, as ideias não param, assim, surgem, de repente você está pensando e você fala, e o mais encantador é que os desenvolvedores, você fala assim, dá para fazer assim? Dá, o céu é o limite. Não, dá para fazer, só precisa de tempo. Então, assim, eles abraçam também a ideia e ficam, e por que não faz assim? E por que não faz assado? E se a gente fizer assim? Então, várias ideias, um brainstorm, assim, tipo, muitas coisas, assim. Então, assim, agora é só inicial, né? Boa. Tem muita coisa pela frente, assim. Legal. E para uma empresa que está pensando em contratar a plataforma de vocês, ou ela está começando nesse início da jornada da conscientização, quais são os primeiros passos, assim, que vocês recomendariam às empresas, né? O que eles têm que fazer por primeiro? Então, poxa, tem que saber desses protocolos 1, 2 e 3, eu não sei nem se é esse o nome, mas assim, até para eu saber. Então, como se é uma pergunta que está vindo de dentro de mim aqui. Poxa, eu quero me preocupar com isso, quero contratar a plataforma de vocês. Quais são os meus primeiros passos, né? O que precisa, né, para relatar? Isso. Então, assim, geralmente o passo inicial é a gente fazer um diagnóstico da empresa. Então, a gente, conhecendo os escopos, a gente vai direcionando as perguntas para ver se vocês têm aquelas fontes de emissão.
Então, por exemplo, né, o escopo 1 é tudo que pertence ou é controlado vamos pegar aqui o exemplo, pelo escritório. Vamos dizer que vocês têm um veículo próprio, então entraria no escopo 1. Outras coisas que não entrariam para vocês, mas emissões, por exemplo, de uma caldeira, de um gerador, caso vocês tratassem os resíduos internamente, isso entra também. Questão de emissões fugitivas, de ar-condicionado, extintor de incêndio. Então, isso tudo é escopo 1. É tudo que você tem, que você pode, de repente, mudar um combustível, que você pode trocar um equipamento, você tem gerência sobre aquilo. Aí, o escopo 2 é tudo que está relacionado à energia elétrica. Então, basicamente, a gente vai pegar as tuas faturas de energia e vai ver teu consumo naquele mês. E aí, claro que dentro de cada coisa dessas, a gente consegue como reduzir as emissões, né? Então, tem empresas para a parte de energia, por exemplo, que compram energia do Mercado Livre, que aí eu sei que a energia vai vir de fonte renovável. Tem empresas que têm uma caldeira, em vez de ser uma caldeira com um combustível X, já opta por um menos poluente. Então, são coisas que você consegue gerenciar. E aí, o escopo 3, ele está relacionado à tua cadeia de valor. Então, por exemplo, a gente aqui para o escritório, o deslocamento de vocês para ir em reuniões externas, né? Alguma coisa que vocês ou para as outras unidades de outros estados. Exato. Então, isso tudo entraria no escopo 3. O que mais que entra no escopo 3? Só o escopo 3 tem 15 categorias de relatos. Assim, tem muita coisa. Home office, desde home office a gente home office, controlar. Deslocamento, casa-trabalho. Quando a gente fez os cursos, né, na plataforma oficial que é o GHG Protocolo, eles falam: o céu é o limite para você relatar. Você tem que ver até onde que você quer ir. Então, de repente, vamos colocar quais são os materiais e equipamentos que você utiliza. Será que a gente coloca os fornecedores? Será que você consegue esses dados? Então, é muito da gente ver também. O escopo 1 e 2 é mais fácil de conseguir. Quando a gente abre para o escopo 3, que é um relato até não obrigatório, quando a gente fala do protocolo para fazer o relato, tem que ver que tipo de informação você consegue. Porque às vezes a gente quer colocar tudo, mas às vezes a gente não tem, por exemplo, quantificação de resíduos. Né? Se eu perguntar para vocês quanto de resíduos vocês mudaram para o aterro, você vai falar: não faço ideia. Então, talvez assim seja uma melhoria para o teu inventário futuro, porque o escopo 3 não é obrigatório, mas o escopo 1 e 2 é obrigatório. Então, a gente tem que ver o tipo de informação que você tem. Então, se é uma fatura de energia, se é uma nota fiscal, se você paga o teu fornecedor, ele precisa te dar uma quilometragem rodada, alguma coisa assim, ou consumo de combustível. Então, a gente tem que identificar o que você tem de informação para a gente delimitar o teu escopo. E a gente auxilia nesse diagnóstico, né, do que você tem, porque que nem a Juliana falou, extintor de incêndio, nossa, mas entra, tipo a recarga do extintor de incêndio, às vezes você nem pensa, mas assim entra. Então a gente auxilia todo nesse que pode entrar, o que não pode entrar. Qual que é o limite operacional da tua empresa, né? O que você consegue relatar? E aí, claro que depende da maturidade da empresa. Então pode ser que num primeiro ano você faça só o escopo 1 e 2. No segundo ano, você faz o escopo 1, 2 e 3 e você já chama uma empresa externa para fazer uma auditoria no teu inventário, por exemplo. Eles fazem uma auditoria de verificação para ver se você fez de acordo com os fatores de emissão corretos e se colocou as evidências e tudo mais. Conseguindo uma certificação, um selo, que teu inventário foi verificado por terceira parte, a gente consegue colocar você num registro público de emissões, por exemplo. Que aí tem uma plataforma, né, oficial que todas as empresas, voluntariamente ainda, que querem divulgar seus dados de emissão, estão na plataforma. Então, a gente vai conseguindo dar visibilidade, talvez assim, um outro tipo de marketing para as empresas, porque eu estou ali junto com um monte de empresas que estão preocupadas com essa parte ambiental. Então, e outros selos diversos, né? Aqui no estado do Paraná, a gente tem o selo Clima Paraná, que vai ter até essa semana, tem a entrega dos certificados, selo SESI ODS aqui no Paraná, que tem também. Então, a gente consegue fazer um inventário, ajudar a empresa a reduzir emissões e também externalizar essa vontade, né, da empresa de contribuir com as mudanças climáticas. Bom, responderam minha pergunta. Agora eu já estou ciente, né? E foi muito legal vocês tratarem desse escopo, porque deu para ter uma noção. Por exemplo, né? Vamos leigo aqui, né, pessoal? Deem um desconto. Digamos que em cada banheiro aqui do escritório nós temos dispenser de papel.
né, para secar as mãos, né? Um dos pontos poderia ser, eventualmente, substituir por aquele dispositivo que faz a secagem por vento. Ou nada a ver? É bem complexo essa análise. Tá, não é assim do jeito que eu tô pensando. Porque assim, quando eu falo de emissões de gás de efeito de estufa, o que vai me entrar no cálculo? É o teu destino, é para onde vai teu resíduo. Então, essa questão do papel, ainda a gente tem que mandar para aterro. Não tem muito outra alternativa de destinação. Aí você vai colocar por aquela que faz o ventinho lá, Isso. vai te aumentar o escopo 2, porque você vai consumir mais energia elétrica. Então, não sei se talvez assim... O que é mais interessante. O que é mais interessante. E isso o trabalho de vocês faz. Isso. Agora, vamos dizer assim, você gera resíduo orgânico. O pessoal aqui pede marmita, enfim, só que hoje vocês mandam para aterro sanitário. E isso vai te gerar uma emissão. Agora, se você mandar todo esse resíduo para compostagem, vai cair tua emissão. Então, tem coisas que fazem mais sentido em relação à redução de emissões. Ou assim, você vai contratar teus fornecedores aqui para o escritório. Você só contrata fornecedores que tenham veículos elétricos, por exemplo. Então, você também começa a fazer as tuas exigências pedindo fornecedores que sejam mais qualificados e preocupados também com essa parte ambiental. Muito legal. Isso, o software ele faz, que a Juliana explicou, que é a curva MAC. Então, para cada projeto, por exemplo, será que é melhor eu trocar o papel ou o dispenser de ventinho? Quanto que ele vai me reduzir as emissões? Qual vai ser o investimento? Qual o tempo de vida útil? Quanto que... Então, isso a gente consegue saber para tomar a decisão, né? O que é melhor eu investir? Então, em placa solar ou... Em lâmpada LED. E trocar todas as lâmpadas. Muito legal, não? É bem profundo, né, o estudo, né? Porque, enfim, tem cálculo no meio, né? Cálculo é um negócio que eu também não me arrisco, né? Então, mas que interessante. Agora eu acho que eu consegui enxergar na prática, né, com essa pergunta, o que nós devemos, né, enquanto empresa, fazer ou prestar atenção antes de procurar. Né, de procurá-las, porque, querendo ou não, a gente já chega um pouco mais antenado, até para direcionar as nossas respostas, né, a nossa interação. Boa, acho que foi bem especial esse esclarecimento de vocês para a gente conseguir enxergar, porque para mim é tudo novo também, né? Essa parte mais hands-on, assim, mão na massa de como fazer essa transformação. E agora, meninas, chegando mais ao final do nosso episódio, porque eu vou fazer uma brincadeira que eu faço sempre. Sorte que estamos bebendo água e não bebida alcoólica. Porque assim, o papo é bom e vai, né? Então, agora, chegando ao final, eu queria que vocês deixassem uma dica para quem está nos assistindo. Primeiro, uma dica para empreendedores. Porque vocês têm muito para ensinar. Né? Então, primeiro a dica para os empreendedores. E depois, uma dica para as empresas que querem melhorar a forma, enfim, de tratar esse tema que é tão relevante que a gente sente na pele. Então, fiquem à vontade. Acho que para os empreendedores é mais saber quem são os sócios, conhecer seus sócios profundamente, né? Que às vezes a gente conhece no pessoal, mas não conhece como que essa pessoa é trabalhando, né? Então, ter esse tempo para fazer esse alinhamento é muito importante. Às vezes são coisas que a gente não conversa, mas que precisa conversar. Como que você espera receber teus lucros? Ou o que é um serviço de qualidade para você? Que às vezes as coisas ficam meio subjetivas, né? Qualidade para mim pode ser uma coisa e para o meu sócio pode ser outra. Então, acho que esse alinhamento inicial é muito importante e até a divisão de tarefas, assim. O que cada um vai ficar responsável? Porque dentro da sua área de atuação, as coisas estão sempre mudando, sempre evoluindo. Então, a gente tem que... É do financeiro, então qual que vai ser o controle? Deixar tudo por escrito para não ter erros depois, né, entre os sócios. Eu acho que persistência, resiliência, porque não é fácil empreender. E acho que o que a Juliana falou é muito fundamental também, a base, né? Porque uma sociedade é um casamento, assim, né? Você tem que saber lidar. Eu passo mais tempo com as meninas do que em casa.
Então, não é fácil e tem que persistir e seguir. Porque na primeira tropeçada já dá vontade de desistir. No primeiro cliente que não deu certo, você já fala, meu Deus, não é pra mim. Não é. E é tudo uma evolução, né? A gente aprende todos os dias. Uma coisa nova. Quanta portada na cara, né? Que a gente não leva no empreendedorismo. Quantos não? Mas é isso, é resiliência, é acreditar, né? Até porque quem está aqui de verdade empreendendo tem lastro, né? Faz estudo de mercado, toma decisões baseadas em dados, né? Então você tem evidência, você está colocando teu esforço, teu dinheiro ali, então não é brincadeira, né? Então quando você tem isso muito certo, muito bem preparado e com as pessoas certas ao lado, a chance das coisas não darem certo diminui. Né? Porque todo mundo se ajuda, todo mundo um puxa o outro, né? Empreendedorismo é assim, né? E que bom quando o empreendedor tem sócio, né? Sócio bom, para dar força. Porque também ter sócio ruim, aí melhor ficar sozinho, né? É verdade. Mas foram boas dicas. E agora para as empresas, né? Aquele pessoal que quer, de fato, cuidar da parte da sustentabilidade, né? Além de contratar a plataforma de vocês, né? Óbvio. O que vocês deixam assim de dica? Eu acho que primeiro é arrumar a casa. Então, às vezes, as empresas chegam já querendo a ISO, o certificado e tal, mas não tem a base ali. Então, cada área de atuação ali da empresa, a gente vai ver impactos ambientais diferentes. Então, tem que entender quais são os impactos daquela atividade, se o que está mais pegando é resíduos, ou é emissões atmosféricas, ou é uma questão de legislação, e está com tudo em dia, com a casa estruturada, né? Tem vários reportes anuais, mensais, trimestrais que a gente tem que fazer para o órgão. Então, talvez, dica inicial arruma a casa, esteja, né, em dia com todas as obrigações ali, sejam ambientais, sejam regulatórias, enfim. Um segundo passo, e até para uma outra maturidade de empresa, é já conseguir essas certificações, que além de visibilidade, elas melhoram processos mesmo, né? Então, é uma ISO, que vai te ajudar um monte de processo, ou é um selo Clima Paraná, que vai te dar visibilidade, né? Vai te dar esse compromisso com as mudanças climáticas, por exemplo. E eu acho que é mais nessa arruma a casa e depois a gente tentar externalizar, que também não é mais só por marketing, enfim, é porque agora a gente precisa de critérios sociais e de governança. Então, tem muitos investidores que só vão fazer investimento na tua empresa se você tiver relatórios financeiros, relatórios de sustentabilidade. Então, assim, tem que começar arrumando a casa, externalizar e engajar a sociedade também no qual aquela empresa está inserida, né? Fazer toda a questão de governança interna e na parte social também. Então, acho que tem bastante trabalho na parte ambiental, assim, para fazer. Eu acho que é isso que a Juliana falou. Acho que basta começar, querer, e não dar um passo maior que a perna. Então, começa aos pouquinhos, trabalho de formiguinha, tira essa ideia de que o meio ambiente é burocrático ou não é importante, porque ainda existe essa mentalidade de que, assim, isso não vou fazer, isso é para a Petrobras, isso é para uma empresa enorme. Não, isso... Qualquer empresa que tiver uma produção, precisa de uma licença ambiental. Então, igual a Juliana falou, você tem que arrumar a casa, assim. Então, é começar. Perfeito. Nossa, bem legal, assim, bem pontual as dicas e faz sentido, né? Não adianta querer do zero, quero o selo XPTO porque viu em algum congresso, em algum evento que é bonito, né? Não, vamos fazer primeiro, vamos se conscientizar. Aí vamos quebrar esses mitos, né? E aí sim fazer o trabalho mínimo de casa para daí dar os largos passos e colher os frutos, né? Então faz total sentido. E fechamos com chave de ouro, então, o nosso bate-papo. Meninas, foi um prazer. Muito obrigado por terem aceito o convite. Trouxeram um conteúdo bem legal, de uma forma bem leve, né? Um tema que, assim... é muito falado, mas eu acho que não tão explorado de uma forma profunda e amigável como vocês trouxeram aqui. Então, com certeza, esse episódio vai agregar muito para quem está assistindo.
E muito obrigado por terem aceito o Que convite. bom, a gente espera mesmo que traga pelo menos ideias para as empresas, né? Que existem muitas formas de você dar visibilidade, de você cumprir legislação, de você ter uma governança, né? Atuar com o social ali que está em volta. Então, tomara que tenha deixado talvez uma pontinha de vontade nas empresas de fazerem a diferença aí. E parabéns pelo projeto, né? Porque, pô, é muito legal. Eu não conhecia, assim, algo semelhante no mercado. É muito bacana isso. E parabéns pela trajetória, por toda a resiliência, por essa vontade de inovar e por fazerem parte desse protagonismo feminino nesse mundo do empreendedorismo que às vezes a gente tanto critica, né? E hoje temos uma evidência real aqui nessa mesa e com certeza vai ficar para a história esse episódio. Então, muito obrigado de novo. Legal, obrigada pelo convite. Legal, ficamos por aqui então, pessoal, e até a próxima.